Do Guia de Estudo Unidade é Divindade, vamos ler o capítulo Praticando o Princípio da Unidade. Ajuste fino das nossas práticas espirituais. Práticas espirituais como japa, repetição do nome de Deus, e tapa, austeridade, não produzirão o resultado desejado a menos que você reconheça o princípio da unidade. Muitas pessoas contam as contas do rosário, mas qual é a unidade de girar o rosário se a mente também continuar circulando pelo mundo? Entenda que a mente é mais importante. Você deve ter uma mente firme. Só então sua vida será redimida. Qual é a utilidade se a sua mente pairar em torno de cada objeto como moscas que param tanto sobre a sujeira quanto sobre doces? Não permita que sua mente vacile entre o bem e o mal, a unidade e a multiplicidade. Concentre-se em tudo o que é bom e compreenda o princípio da unidade. Essa é a estrada real que o levará à experiência da verdade. Por outro lado, se você permitir que sua mente siga o caminho tortuoso, isso não o levará a nenhum lugar. Todos vocês deveriam absorver o espírito de unidade. Quem quer que encontrem, digam: este é meu irmão, esta é minha irmã. Assim, considerem todos como seus irmãos e irmãs e conduzam-se com unidade. Todos são filhos de Deus, portanto, se surgirem em qualquer momento sentimentos de ódio entre vocês e outros, lembrem-se de que vocês não são separados deles. Considerem todos como um só. Conquistem unidade e experimentem a bem-aventurança que ela proporciona. Ver unidade na diversidade é a verdadeira espiritualidade. Realização de rituais, cultos de adoração, etc., não são sinal de espiritualidade verdadeira. Reconhecer a unidade do princípio átmico é a espiritualidade real. Quando reconhecerem esta unidade, conquistarão a graça divina. Firmando nossa fé. O egoísmo não cederá enquanto o homem se identificar com o corpo e não perceber a divindade nele. Diversidade na criação é um fato óbvio. Não há dois seres humanos idênticos, nem mesmo gêmeos. Mas a diversidade não deve levar a distinções e conflitos. Devemos aprender a ver a unidade subjacente à diversidade. Essa unidade é baseada na divindade que está presente em tudo no universo. A percepção dessa unidade pode vir somente através da firme fé em Deus, servindo como o verdadeiro Espírito. Você pode ter desejo e inspiração reais de servir aos outros apenas quando se livrar da identificação com o corpo. Quando um homem sofre de dor aguda no estômago, seus olhos lacrimejam. Por quê? Porque os vários órgãos
como olho, estômago, etc., são todos do mesmo corpo. Da mesma forma, quando um ser humano sofre, seus olhos devem verter lágrimas e você deve ser compelido a aliviar aquele sofrimento. Isso acontecerá se você souber que você e ele são membros do mesmo corpo divino. A ideia da diferença surge por conta da ignorância da verdade. Quando as pessoas ficam bravas, rangem os dentes, mas tomam cuidado para não morderem a língua, pois a língua é delas. Se por acaso a língua for mordida, elas não arrancam os dentes, pois os dentes são delas. Assim também, o doente, o pobre, o sofredor, o analfabeto e o perverso são todos membros do mesmo corpo, do qual nós também somos parte. A mesma corrente ativa tudo. Perceber isso é fundir-se nessa unidade, é o propósito desta vida no corpo humano. Você deve sentir a dor dos outros como sua. Você deve ficar feliz quando os outros estão felizes. Essa é a maneira de perceber a unidade de vocês. Acima de tudo, seja vigilante, pois os frutos do sadhana, prática espiritual, podem ser destruídos por negligência. Quando as chuvas chegam, a terra fica novamente verde, pois as sementes da grama estavam no subsolo. Embora você achasse que a terra estava seca e sem cultivo. Satsang, Satkarma, etc., boa companhia, boas ações, devem ser mantidos durante toda a vida. Promovendo o amor expansivo. Deixe sua visão ser impregnada de amor. A visão cheia de amor é a marca registrada de um verdadeiro ser humano. Todos são um, sejam iguais para com todos. Você pode entender a unidade na diversidade somente quando desenvolve a visão sagrada. Ver as coisas como realmente são faz você perceber a presença da divindade em todos. Ame todos os seres. Isso é suficiente. Amor sem expectativa de retorno. Amor por amor. Ame porque sua própria natureza é amor. Ame porque essa é a forma de adoração que você conhece e gosta. Quando os outros estiverem felizes, esteja feliz da mesma forma. Quando outras pessoas estiverem sofrendo, tente aliviar a dor delas da melhor maneira possível. Pratique o amor através de seva, serviço altruísta. Dessa maneira, você perceberá a unidade e se livrará do ego que prejudica. Vocês estão sempre cantando Sairam, 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 mas só isso não desenvolverá sua devoção. Deveriam absorver o espírito da unidade e cantar o nome divino para alcançar a verdadeira devoção. Se tiverem apenas um traço desta real devoção em si, façam o bem aos demais e vivam em harmonia com eles. Não odeiem ninguém, amem a todos. Se tiverem amor e fé, desenvolverão não violência. Só depois
poderão experimentar bem-aventurança. Vocês declararam que são devotos, mas qual o valor disto quando mantêm em si ódio, raiva, inveja, hipocrisia, malícia, etc. Essas más propensões arruinarão suas vidas. Dirijam-se aos demais com um sorriso sincero e desenvolvam o espírito de unidade. Amem a todos sempre. Quando amarem a todos desta maneira, todas as más qualidades, como ódio, raiva e ganância, se afastarão de vocês. Quando estiverem livres dessas más qualidades, alcançarão a libertação facilmente. Viver sem odiar, condenar e procurar falhas nos outros. Vyasa, que escreveu 18 volumosos Puranas, resumiu todos os Puranas em uma única linha de um pequeno verso. Fazer o bem aos outros é o único ato meritório. Fazer o mal é o pecado mais hediondo. Quando você sentir que não pode fazer o bem, pelo menos desista de fazer o mal. Isso por si só é um serviço meritório. Não tente descobrir diferenças. Descubra a unidade. Credos, castas e país de origem podem diferir, mas a fome interior é a mesma para todos os homens. Entenda que o objetivo da vida é conhecer a manifestação do amor, ou seja, Deus através do amor, e demonstre através do seu próprio amor que você o conhece. Outra diretiva que dou é: preocupe-se mais com seu próprio progresso, sua própria correção, do que com o bem e o mal dos outros. Haverá tempo suficiente para se preocupar com o bem dos outros depois que você se tornar bom, mas tente o máximo que puder dar ananda, felicidade, aos outros. Desista de causar dor aos outros. Visualizando a divindade em todos os lugares. Aquele cujo coração está cheio de amor verá a manifestação da divindade em toda parte. É um erro pensar que a natureza é diferente de Deus. As pessoas dão vários nomes à divindade, com base em sua própria experiência. As joias são muitas, mas o ouro é um. Da mesma forma, nomes e formas são diferentes, mas a divindade é única. De onde vem o ouro? Vem da terra. Da mesma forma, Deus se manifesta no corpo humano. Deus encarna na forma de um ser humano, portanto, considere todos como divinos. As pessoas hoje se tornaram marionetes nas mãos do egoísmo. Não se dá nem um passo à frente sem egoísmo. Você só poderá entender o princípio divino do Atma quando se livrar do egoísmo e trilhar o caminho da divindade. Pense em Deus, veja Deus, ouça Deus, coma Deus, beba Deus, ame a Deus. Esse é o caminho fácil, o caminho real para o seu objetivo de romper a ignorância e perceber
sua verdadeira natureza, que é una com Deus. Exemplos: Rama e Lakshmana. Havia um forte laço de amor entre Rama e Lakshmana, bem como entre Bhara e Satrughna, a tal ponto que nenhum deles jamais deixava a companhia do outro. Vejam quanto poder tinha essa unidade. A união faz a força. Quando deixam de conversar entre si e não cultivam unidade, nada conseguem realizar. Mesmo que surjam sentimentos de animosidade entre vocês, tentem se ajustar mutuamente. Os devotos deveriam se conduzir de forma honrosa, buscando compreender-se e ajustar-se. Mesmo que alguém critique a deidade que você adora, não reaja à crítica. Em vez disso, pense que sua deidade preferida assumiu a forma do crítico. Louvor e censura nada significam para Deus. Mentalidade de Dhritarashtra. Quando o homem perceber que o divino é onipresente, não haverá espaço para o egoísmo ou divisões. Quando Dhritarashtra fez uma distinção entre seus filhos e os Pandavas, ele revelou sua cegueira espiritual e ignorou a unidade que abarca a multiplicidade no mundo. Cão em uma sala de espelhos. Um cão entrou em um quarto equipado com espelhos e viu muitos cães nos espelhos. Tinha medo de ver tantos cães na sala, considerando-os um perigo para sua vida. Para escapar da situação, saltou sobre um dos espelhos, considerando que seu próprio reflexo era outro cachorro. Ao fazer isso, viu que o cachorro no espelho também pulou sobre ele. No processo, o espelho quebrou. Então, sentiu que não havia outro cachorro no local e escapou da sala. Sentiu-se muito aliviado por poder se salvar de tantos outros cães. Mas onde estavam tantos cães? Viu seu próprio reflexo em muitos espelhos. O mesmo acontece com as pessoas hoje. Se o indivíduo ver todas as outras formas como seu próprio reflexo no espelho do mundo, perceberá o princípio da unidade. Portanto, não existem entidades separadas como pai, mãe, irmãos e irmãs, mas a pessoa desenvolve relacionamentos mundanos devido à ilusão e diz: ela é minha irmã, ele é meu irmão, ele é meu pai, ela é minha mãe. Estes são apenas relacionamentos físicos e não relacionamentos baseados na sua realidade divina. Tente entender que o mesmo Atma está presente em todos. No entanto, você desenvolve relacionamentos mundanos, esquecendo o princípio do Atma. Você diz: ela é minha esposa, mas antes do casamento ela era solteira e você era solteiro. Somente após o casamento você diz: minha esposa, minha esposa. Como vocês desenvolveram esse relacionamento de marido e mulher? É devido apenas à sua ilusão. É por causa da ilusão que se cometem muitos erros e que a pessoa se entrega
há muitas atividades indesejáveis. Para onde quer que você olhe, existe Deus, e Deus é um. As pessoas dizem, ele é Rama, ele é Krishna, ele é Shiva, ele é Vishnu. O que isso significa? Isso significa que Vishnu, Shiva, Rama, Krishna são entidades separadas? Estes são os diferentes nomes do mesmo Deus. Deus aparece diante de você em uma forma específica, com base em sua própria imaginação. Se você contemplar a forma de Krishna como retratada por artistas como Ravi Varma, Deus se manifestará diante de você na forma de Krishna. Do mesmo modo, Deus aparecerá diante de você na forma de Rama. Mas Deus não é Rama nem Krishna. Rama e Krishna são você apenas. As formas de Rama e Krishna nada mais são do que seus próprios reflexos. Quando você diz, eu quero Rama, Deus se manifesta diante de você na forma de Rama. Da mesma forma, quando você diz, quero Krishna, ele aparece diante de você na forma de Krishna. Todas essas formas nada mais são do que seus próprios reflexos.